Salve, galera, tamo no ar, tamo juntos nessa terça-feira pré-Corinthians e Fluminense pelo Brasileirão. O Fluminense tentando engatar a sua quinta vitória consecutiva, seria a quarta do Renato, teve uma também com o Marcão, quando ele era interino. Jogo difícil lá em São Paulo, mas, gente, o assunto que está dominando a terça-feira ainda é a reunião do Conselho Deliberativo, na noite de segunda-feira, onde se falou por quase 4 horas sobre a provável implantação da SAF no Fluminense. Possível ou provável, você escolhe. É muita coisa falada por presidente, pelo vice-presidente, por vários conselheiros que se manifestaram na tribuna. Eu já falei bastante sobre isso na minha live pós-reunião, mas tenho coisas importantes a acrescentar, sobretudo sobre transparência e sobre verdades, ou sobre a falta das verdades. Paulinho procurou, colocou e Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, custa nada. Se inscreve aí embaixo, clica no botãozinho da inscrição, clica também no like. As duas coisas fortalecem, me ajudam demais no meu trabalho e não custam nada para você. É 0800, só clicar embaixo no like e na inscrição. Vamos lá, gente. 3 horas e 40, quase 3 horas e 50 de reunião. Muito se falou, muita coisa útil. Eu acompanhei com muita atenção tudo que foi exposto pelo vice-presidente Matheus Montenegro, pelo presidente Mário Bittencourt, com o maior respeito, com a maior seriedade, como merece o assunto. Assim como acompanhei, com muita atenção também, com a mesma cabeça aberta, os pronunciamentos, as dúvidas e tudo que foi dito pelos conselheiros. Acho que foram 15 ou 16 que subiram à tribuna, com variadas posições de lados diferentes, às vezes mais ao centro, um pouco para lá, um pouco para cá, contra e a favor. Tudo isso faz parte do debate saudável que contribui para que nós possamos formar as nossas opiniões. Achei muito saudável e já elogiei aqui o fato do Fluminense ter transmitido ao vivo, da direção ter decidido liberar o sinal pela Flu TV para que nós pudéssemos estar dentro dessa reunião, torcedores, sócios e jornalistas também. Só por isso eu tenho elementos, tenho, de fato, respaldo para poder dar uma opinião sincera e embasada sobre o que eu vi. Já falei bastante sobre isso na minha live pós-reunião, pós-jogo não, né? Pós-reunião. Mas o que eu queria acrescentar é o seguinte. Acho que faltou, embora tenha havido uma tentativa de transparência transmitindo a reunião, né, uma aparente boa vontade em ampliar o debate, incluir a todos no debate, a meu ver, faltou transparência da direção do Fluminense, do Mário e do Matheus Montenegro, em admitir o que aconteceu nesse transcurso aí dos últimos 4 anos. O que eles deram a entender foi que o Fluminense não teve nenhuma proposta de investidor para assumir a SAF. Por que eles deram a entender isso? Porque eles não disseram isso. Quem procurar essa declaração, olha, não tivemos nenhuma procura nos últimos 4 anos. Essa frase não foi dita e também não foi perguntada. Se alguém tivesse perguntado, eu estaria curioso para saber se eles iriam dizer que não teve procura ou se eles iriam falar a verdade, que houve uma procura ou várias procuras, como é o caso, e o Fluminense simplesmente refutou as procuras. Então, Mário e Matheus tomaram o cuidado de não dizer que não houve nenhuma procura. Sutilmente deram a entender que não houve procura, porque eles dizem, nesse momento não temos nenhuma proposta. Isso aí foi dito várias vezes, principalmente pelo vice-presidente. E neste momento não temos nenhuma proposta, é uma quase verdade. Por quê? Porque a proposta que está sendo formatada, e aí não é uma proposta que está vindo de fora para dentro, é algo do qual o próprio Fluminense está participando, né? É uma proposta que está sendo formatada ali a 6, 8, 10, 20 mãos, por muita gente, é essa proposta que foi tocada, mencionada, abordada diversas vezes pelo Matheus Montenegro e pelo Mário durante a reunião, mais pelo vice do que pelo Mário. É a proposta com os investidores múltiplos. Notícia que eu trouxe aqui há muito tempo, não precisava nem ter visto ontem a reunião do conselho para vocês saberem que isso estava sendo formatado. Trouxe essa informação e trouxe até com mais detalhes. São 18 investidores que estavam sendo buscados, procurados. Pode ser que não seja esse o número,
Né? Se amanhã eles aparecerem com 20, com 25 ou com 15 investidores, não invalida a informação que eu dei. A intenção, né, o cálculo feito da divisão de cotas era para 18 investidores. E uma cota maior para um investidor master, que seria, pode acabar não sendo, mas cuja ideia inicial era que fosse o próprio André Esteves, dono do BTG. Então, houve omissões em relação à verdade ontem. Por exemplo, dizer que, embora o Fluminense não tenha hoje uma proposta na mesa, pronta, oficializada, isso é uma verdade. Isso é uma verdade, porque não está concluída a formatação da proposta lá dos múltiplos investidores. Embora o Fluminense não tenha hoje uma proposta, nesse exato momento, dia 15 de abril, o Fluminense teve proposta, ou teve procuras de interessados, de investidores, recentemente, esse ano. Eu citei 2. Né? Houve outras e eu não tenho acesso a todas. Eu não sou adivinho, não invento coisas, e todas as notícias que eu dou, eu tenho imensa responsabilidade. Eu tenho uma carreira de 35 anos, né? E vai ser difícil me desmentir. Para me desmentir, vai ter que estar muito bem equipado, vai ter que estar muito bem preparado para me desmentir, porque para desmentir vai ter que estar preparado para ver as provas. Mas enfim, isso aí sobretudo, não estou falando desse caso específico, qualquer apuração que eu tenha feito em muitos anos de carreira. Então houve uma omissão. O Fluminense, de fato, nesse momento, não tem uma proposta, mas teve recentemente, mais de uma. Árabes, norte-americano, ligado à NBA, empresário. Nada disso foi para frente. Houve outras? Certamente houve outras. Quais são, Ilan? Não sei. Não sei. Não vou chutar nem inventar dados para vocês. Eu só passo o que eu tenho de apuração confirmada e checada. Então, se eles omitiram essa informação de que o Fluminense teve procuras, é muito diferente de você dizer que o Fluminense hoje não tem nenhuma proposta e dar a entender que, olha, estamos dependendo de chegar a alguma proposta. Como quem diz, ninguém nos quis. O Fluminense não despertou interesse de ninguém em 4 anos. Já disse ontem. Ou não é verdade isso, ou o BTG é muito incompetente de não trazer uma única proposta em 4 anos, ou o Fluminense é um produto horroroso, que sabemos que não é. Então, pode crer, é letra A. Não é verdade que o Fluminense não teve nenhuma proposta e nenhuma procura em 4 anos. Elas foram refutadas. E agora vem uma parte importante do que eu vou dizer. Mário e Matheus Montenegro são os gestores atuais, presidente e vice-presidente do Fluminense. A gestão atual tem o direito de falar, olha, eu não quero um investidor assim assado, eu não quero um investidor árabe, eu não quero um investidor chinês, paquistanês, americano, dominicano, não. Nós queremos formatar a SAF desse jeito aqui, com investidores tricolores, e só queremos esse formato. Não vamos aceitar, ou não temos aceitado e não aceitamos evoluir com nenhum interesse de nenhum investidor anterior. Porque essa é a verdade. Essa é a realidade. Eles estão insistindo neste único formato, apenas com esses múltiplos investidores tricolores. Conheço gente que eu respeito, que acha a ideia boa. E eu respeito quem acha essa ideia boa. Eu não acho uma ideia totalmente ruim. Nem eu acho essa ideia totalmente ruim. Não é sobre isso. O problema não é esse. O problema é esconder que o Fluminense tenha recebido outras propostas. O problema é ter se fechado a qualquer outra possibilidade sem sequer chegar na etapa de ouvir propostas em valores, em números. Porque não há como você achar essa proposta do fundo de multitricolores boa se o valor é indiscutivelmente, na opinião de muita gente, ou de quase todo mundo, é um valor baixo, o que está sendo proposto, o que deve acontecer, o que vai ser colocado para votação, o valor é baixo, e sem você ter ouvido outros possíveis interessados que talvez oferecessem 2, 3, 4 vezes mais. E lá eles ofereceram 3, 4 vezes mais? Não sei. Também não vou inventar. Não estou aqui para difamar ninguém, ou para atacar, ou para bater em ninguém. Não sou oposição não, tá, gente? Nem situação, eu sou apenas um jornalista. Estou aqui interessado em trazer informações. Estou aqui interessado em trazer debate real, com dados, com boa fé, de todas as partes, inclusive minha. E o que eu apurei é que nem se chegou nessa etapa dos números. Então, não há nem como afirmar que as propostas seriam muito melhores, mas poderiam ter sido. Por que o Fluminense não aceitou ouvir essas propostas?
Por que não poderia dedicar 1 ou 2 dias para, de fato, evoluir com esses interessados e talvez ver, bom, acho que uma proposta nesse nível, digamos que ela acontecesse, de fato suplanta a nossa ideia de botar tricolores com cotas de 10 milhões de reais, que é muito pouco, tá, para valores de um grande clube para aquisição de uma SAF. Então o que faltou foi essa transparência, foi essa verdade, que aí eu sairia muito mais esclarecido dessa reunião. Se Mário e Matheus tivessem admitido o que aconteceu de fato, de que o Fluminense recusou-se a conversar com outros possíveis investidores, com outros formatos, porque simplesmente acreditam que este formato dos muitos investidores é o melhor, eu poderia discordar. Mas eu acharia, pelo menos, transparente. Eu veria clareza na sustentação. E por que eles esconderam, então? Por que eles omitiram essa parte sobre os outros interessados? Será porque um outro interessado, um John Textor tricolor, por exemplo, um suposto investidor estrangeiro, talvez não considerasse com a mesma probabilidade a inclusão de Mário como CEO dessa SAF? Será? Será que esse grupo que está sendo formado de investidores já acatou, já aceitou esse formato com Mário sendo o mandatário? São perguntas que a gente fica na cabeça. A partir do momento que não há clareza, em que algo está sendo escondido, em que algo está sendo omitido, é normal que surjam as dúvidas. É normal que se especule se Mário está condicionando a sua permanência, a sua participação como CEO, para que a proposta seja seriamente levada. É muito normal. Será que o Fluminense só vai considerar uma proposta? Quando o Matheus Montenegro diz que não tem pressa, que o Fluminense não precisa virar SAF, porque está superavitário, porque está com a sua dívida equacionada, porque está pagando contas todo mês, como disse o Mário, de 7 milhões, boleto de dívida, de amortização de 7 milhões de reais. Ok, não é muito dinheiro para um clube do tamanho do Fluminense, já vou dizendo logo. Mas se o Fluminense está com todo esse quadro, mas tudo sob controle, se não precisa urgentemente virar SAF, se não está morrendo de fome, não está com pires na mão, como estavam Botafogo e Vasco, por exemplo, antes de virarem SAF. Se não está nessa situação desesperadora. Se tem receitas previstas com alguma segurança para os próximos anos, para os próximos meses, no mínimo. E se não há pressa? E se não há nenhuma proposta na mesa nesse momento? Por que a gente vai ter que achar que daqui uma semana, se chegar uma proposta nova, do nada, uma surpresa, que eles resolveram dizer ontem que não tinha, mas que está praticamente pronta para ser submetida ao Conselho e à Assembleia Geral, por que a gente vai ter que achar que essa única proposta é a única que deve ser analisada e debatida? E se tivessem sido recebidas as outras 2, 3, 4, 5, não sei quantas propostas de interessados outros, estrangeiros ou não, mas de grupos sem a formatação que o Fluminense hoje deseja desses investidores tricolores? Não era mais justo? Não era mais correto? Não era mais às claras? Não era mais transparente? E eu não estou falando de desonestidade. Mas um negócio, ele não precisa apenas ser honesto, ele precisa parecer honesto. E se há coisas a se esconder, se há fatos a se omitir, a gente já fica em dúvida. É natural do ser humano. Meu, você, qualquer um. Você vê que alguém está escondendo alguma coisa, ou que não está falando tudo às claras, você começa a desconfiar. Se Mário e Matheus aparecerem com uma proposta para o Fluminense daqui a uma semana, ou daqui a 2, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, vai todo mundo ficar desconfiado. Como é que não tinha nada ontem à noite, dia 14 de abril? Como é que não teve nada durante 4 anos e, de repente, apareceu uma proposta, a toque de caixa, exatamente como aquela que o Ilan falou, que o Lauro Jardim falou? Do nada, não tinha nada, é tudo mentira, mas vai aparecer do nada? Será? Pode ser que não, pode ser que eles escanteiem essa formatação agora e resolvam começar do zero, para não pegar mal, né? Mas aí vai ter que chamar de novo o árabe, vai ter que chamar o americano e qualquer outro que tenha procurado, e aí eu não sei quais são os outros que procuraram. Enfim, gente, nem tudo que se falou ontem é ruim, nem toda a explanação do vice-presidente e do presidente são sobre fatos falsos, muito pelo contrário, algumas verdades.
Há coisas a se elogiar no que foi feito nas 2 gestões do Mário, sim. Mas, ao mesmo tempo, é obrigação minha ou de qualquer observador, ou de conselheiros que foram à tribuna, questionar, sim, equilibradamente, com bom senso e com honestidade. É dever de cada um dos tricolores questionar se esse é o momento de virar SAF. Nessas condições, de repente, na primeira proposta que for apresentada, por um valor obviamente baixo, sob pressão e sem necessidade. Porque se o clube está nessa situação boa financeira, não é obrigatório virar SAF. Vire-se SAF quando for uma proposta realmente espetacular. Aí a gente pensa, aí a gente conversa. Você tem um carro que custa 100 mil reais. Você não quer vender o carro, você adora o seu carro. Faz parte da sua história. É a sua paixão aquele carro de 100 mil reais. Você nem botou à venda. Você tem dinheiro para botar gasolina, você tem dinheiro para pagar o IPVA, você tem dinheiro para trocar o pneu. Olha, você pode comprar uma Ferrari. Eu não quero comprar Ferrari, eu quero ficar com esse meu carro, eu adoro ele. Tá novinho, vale 100 mil. Ó, mas tem alguém querendo comprar aqui por 70 mil. Meu amigo, avisa ele que eu não quero vender o carro. Ó, chegou um cara aqui que quer pagar 300 mil no teu carro. Chama ele que eu quero conversar. É isso, é isso. É apenas isso. Vocês querem vender o Fluminense? Vocês querem entregar o Fluminense? Você quer entregar o Fluminense por um valor muito abaixo do que ele vale? Precisa disso? Mas precisa mesmo? Comenta aqui. Valeu, galera.